Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio inicial do podcast, nós vamos conversar com o Josadark, um cara que saiu de Caraguatatuba para ser gerente de vendas lá na Holanda. O Josadark se formou em engenharia da computação e acabou trabalhando em várias áreas diferentes, como atendimento, logística e comercial. Um belo dia, trabalhando aqui no Brasil, ele recebeu uma ligação da Heinz, da Itália, para trabalhar lá com eles. Ele achou meio estranho, já que ele não falava italiano, mas mesmo assim fez a entrevista, passou e se deu muito bem lá. Acabou se tornando gerente de um time e ele tem umas histórias bem engraçadas, interessantes para contar pra gente sobre como é ser gerente, como é liderar um time na Itália sem falar italiano. Fora que o Josadark também pode contar pra gente a diferença entre trabalhar com brasileiros, italianos e holandeses. E para essa conversa de hoje, estamos aqui com o Fabrício Carraro, nosso viajante poliglota. Tudo bem, Fabrício? Buongiorno, como está? Hoje é com o Josadark, que estava na Itália, mas agora ele está na Holanda, né? Então é Ruhatet. E aí, Josadark, beleza, cara? Beleza, Rudemira. Holandês é um pouquinho difícil, mas eu ainda tô arranhando aqui o básico para ver quanto tempo eu vou demorar para aprender. Parece que nunca. Bom, beleza, Josadark, a primeira pergunta, cara, é a pergunta mais geralzona, como você chegou aí? De onde você é no Brasil, o que você fez e como você foi parar aí na Holanda? Qual que é a sua história? Olha só, Fabrício, eu sou de Caraguatatuba, é uma cidadezinha do litoral norte de São Paulo, bem perto de Ubatuba, mas mudei bastante dentro de São Paulo, morei em várias cidades, sempre vivi essa vida um pouco nômade. Eu trabalhava na Unilever há 4 anos e recebi uma ligação da Itália, no momento que a minha empresa atual, a Heinz, a do ketchup, eu acho que o pessoal conhece aí, estava em um momento de transformação, de mudança de estrutura e estavam chamando, naquele momento, alguns brasileiros e eu fui um dos que foi chamado, fiz entrevista, um processo normal e comecei a trabalhar na Itália como gerente de Customer Service. Fiquei lá 2 anos e meio, através desse contato da Unilever e agora, em janeiro do ano passado, faz 1 ano, eu estou trabalhando como gerente de vendas para o Sudeste Europeu, então já faz 1 ano que eu estou aqui na Holanda e não sei ainda mais de 15 palavras, bem mais difícil do que italiano. Eu ia perguntar qual que foi a sua formação no Brasil, só que soa meio ridículo, porque você estudou comigo na universidade. Não faz muito sentido, é verdade, mas soa meio ridículo também pensar que eu e você nos formamos em engenharia de computação e agora a gente trabalha em áreas completamente fora do ramo. Então, eu sou engenheiro de computação, mas hoje trabalho com vendas, tive uma formação de supply chain maior parte da minha carreira. E, Josadark, antes de você ir aí pra Europa, o que você fazia aqui no Brasil? É a mesma coisa que você faz hoje ou seu trabalho mudou? Não, mudou bastante. Eu fiz no Brasil, eu trabalhei em fábrica, eu comecei, na verdade, em vendas por 3 meses, fazendo uma coisa muito parecida com o que eu faço aqui, mas eu era iniciante, né? Eu tava começando. Mas aí eu trabalhei em fábrica, trabalhei em customer service, trabalhei com logística, trabalhei com trade marketing para Ben & Jerry's, então um pouco de tudo entre comercial e logística eu fiz. E quando eu vim para cá, eu trabalhei com 2 funções novas. Aí eu fiz demand planning, planejamento de demanda, e depois eu comecei agora a fazer vendas e parece que é a área que eu realmente gosto, depois de 6 anos de mercado. Você estava falando que você foi para aí para trabalhar na Holanda, depois de uma ligação, e antes você foi para a Itália. Como é que foi isso na questão dos idiomas? Quando você foi para trabalhar na Itália, você foi para trabalhar em italiano, você foi para trabalhar em português, em inglês, e aí na Holanda também? Como é que é isso? Olha, eu, para ser bem sincero, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Eu estava bem preocupado em conseguir passar na entrevista e começar, né? Porque era um sonho até então trabalhar fora, ter o desafio de morar em outro país. Então, a grande sinceridade, eu não estava muito preocupado com a língua. E quando eu cheguei, aí foi uma grande surpresa, porque eu não sabia o que esperar, não tinha me preparado. Eu tentei fazer umas aulas de italiano, mas quando eu cheguei eu tive a grande surpresa que as pessoas do meu time, que eram pessoas mais velhas, pouquíssimas delas falavam inglês. Eu tinha 14 pessoas que só falavam italiano e eu tinha um grande desafio assim no trabalho, então foi muito chocante ter chegado sem uma palavra de italiano e naquele cenário bastante agitado, onde as pessoas do meu time não falavam nenhum inglês. Então eu lembro que tinha muitas reuniões que eu fazia, Fabrício, e
era puramente gestual. Vocês vão achar que foi de sacanagem, mas as salinhas de reunião eram salas de vidro e todo mundo passava e me via fazendo assim. Quando eu falava de custo, o aviãozinho ia para baixo. Quando eu falava de resultado, o aviãozinho ia para cima. Então, foi durante 3 meses até eu começar a entender o italiano. Esse foi o meu jeito de trabalhar. E aí, então, você trabalhou nesse período na Itália só em italiano ou você trabalhava em inglês também? Eu tinha 3 línguas que dividiam o meu dia, né? Eu falava em português com o meu chefe, bastante. Então, era 30% do meu dia. Tinha outros 40% que eram com o meu time tentando falar italiano. E eu tinha outros 30% que eram em inglês. E quando eu cheguei na Heinz, quando eu cheguei na Itália, o meu inglês também não estava muito aperfeiçoado, né? O meu inglês, ele era bastante básico. Então, isso também foi muito difícil. Com o meu time, que eu precisava entregar resultado, eu não conseguia falar italiano. E com os meus pares que falavam inglês, eu não conseguia fazer uma sentença pelo telefone. Eu tinha o inglês que eu chamo inglês, que é o inglês que você fica, so guys, I'm Josa, foi bastante desafiador no começo também. E agora aí na Holanda você trabalha em inglês ou em holandês? Não, puramente, graças a Deus, em inglês, senão já teria sido demitido, eu acho. Porque holandês, eu acho que a grande vantagem, a diferença né? Itália, as pessoas não falam muito italiano, não falam muito bem também, elas reconhecem isso. Eu acho que tem mais gente, obviamente, na Itália que tem inglês no currículo, que aprende inglês, mas eles não são muito confiantes. As pessoas na Europa fazem um pouco de brincadeira com o sotaque dos italianos. Então, eles têm um pouco de vergonha, eles são um pouco travados. Aqui na Holanda é completamente oposto, porque eles são alfabetizados em inglês. Então, não tem uma pessoa que você encontra que não fala inglês. E eles são muito internacionais. Então, como tem muita gente fora, no momento que as pessoas entendem que você não é holandês, automaticamente elas mudam para o inglês. E isso você dificilmente encontra alguém que não consiga interagir com você. E, cara, quando você saiu do Brasil pra ir pra Itália, foi contratado e tudo mais, o que fez diferença com relação à sua experiência? Por que você acha que você foi contratado? Foi o trabalho que você já fez? É porque você arranhava alguma outra língua? O que pegou aí? Olha, a Heinz, ela tem essa empresa especificamente, tem uma certa aceitação, ou tinha uma certa aceitação com certos defeitos, incluindo língua, porque claramente eu não sabendo falar italiano é um grande risco para a empresa, então eu tenho que dizer que é uma exceção, e era um momento da empresa também, né? Não é que eles tomam esse tipo de risco todo momento. Naquele momento, eles estavam mais preocupados em achar o perfil de trabalho correto. Então, o que eu posso dizer é, se você quer trabalhar fora, você precisa ter a língua, você precisa estar preparado. O que aconteceu comigo foi uma grande sorte e foi uma grande aposta da empresa também. Mas baseado em quais habilidades você acha? Por que eles te contrataram? Porque eles precisavam, tem um fator de experiência, porque eu já tinha trabalhado em customer service e isso era metade do meu trabalho, mas tem um ponto de cultura, o fit cultural da Heinz, ele é um fit difícil de você encontrar. Pessoas que têm uma ambição muito grande, que trabalham independente da dificuldade, não ficam reclamando e querem entregar resultado, querem crescer rápido na empresa, que querem colocar a mão em outras áreas para resolver as coisas. Eu acho que foi um pouco da minha indicação aconteceu porque era o que esse meu colega viu em mim dentro da Unilever. E aí o fit com a Heinz, ele foi bastante óbvio, mas é um padrão de comportamento bastante difícil de encontrar nas entrevistas. E como que foi o seu começo aí na Itália, vamos dizer, para se arrumar casa, para, não sei, fazer coisas, fazer amigos em um outro idioma, como que foi? Bastante complicado. Primeiro porque a Itália não facilita, né? A Itália é um dos países mais burocráticos que existe e tudo é muito complicado na Itália. Então, eu tenho até hoje a minha assinatura da minha internet tá lá, depois de um ano, porque para fechar a assinatura você tem que ligar no número para pegar uma senha, pra mandar uma carta escrita à mão, para pegar de volta. É muito complicado, eles são extremamente burocráticos. Então, imagina chegando lá sem o italiano. Eu lembro que na hora que eu ligava para agenciadoras de casa, né, imobiliárias, eu ligava e 10 vezes que eu liguei, as primeiras 10 vezes, eles, em um segundo, eles falaram, não tem nada, e desligavam. E eu comecei a ficar preocupado, e meus amigos falaram, você não falando italiano, eles acham que você, não sei, que você vai acabar não ficando aqui. Eles me ignoravam, ou porque eles não conseguiam falar comigo, ou porque eles achavam, não sei, qualquer outra coisa. Então, eu tive que decorar um textinho para conseguir fazer as visitas da casa. Esse foi o meu começo na Itália. Tinha um textinho que eu falava certinho, e aí o pessoal me dava ouvido, e aí eu conseguia mandar pra frente, né? Eu dizia, eu tô trabalhando nessa empresa, esse é meu cargo, aí eles me ouviam. Então, teve um pouco de dificuldade, sim, na parte do arranjamento das coisas básicas, e amizade eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque eu tava mudando de empresa, de língua, de país, de cultura. É muita mudança ao mesmo tempo, de empresa, de cargo, e você precisa ter um suporte, né? Você precisa ter sua vida pessoal precisa funcionar.
funcionar. Porque se 90% da sua vida é trabalho, a hora que tá dando alguma coisa errada no trabalho, você tem 90% da sua vida dando errado. Então é importante encontrar esse balanço. E o primeiro ano ele foi bastante desafiador. Eu tive a sorte, depois de 6 meses, de ter um brasileiro solteiro chegando também, porque, óbvio, tinham outras pessoas mais casadas. Não é, né, você não vai viajar, você não vai encontrar outras fontes de diversão, mas para conseguir entrar no grupo dos italianos, isso demorou 1 ano e meio, porque até você estar bem na língua e eles se sentirem confortáveis de ter você no meio deles, isso demorou. Mas depois que aconteceu, a gente virou, eu tenho um grupo de amigos italianos que cada 3 fins de semana a gente tá indo viajar agora, fazer snowboard, etc. E eles são apaixonados pelos brasileiros, mas foi difícil conseguir entrar no grupo deles. E você tá há quanto tempo na Holanda agora? Agora eu tô 1 ano, exatamente 1 ano. Cheguei em 1º de janeiro do ano passado. E como é que foi esse começo na Holanda? É diferente do que na Itália? Eu acho que ter mudado uma primeira vez, ter tido a experiência, o choque da mudança e a adaptação, você aprende a aprender, você aprende a se adaptar. É igual, eu imagino, Fabrício, você fala 9, 13 línguas. Eu acho que a primeira língua que você aprende é um pouco mais difícil, a segunda um pouco menos e vai ficando mais fácil, porque você aprende o processo, né? Sim. Eu acho que mudar de casa, mudar de país é a mesma coisa. A primeira mudança era muito mais difícil e a segunda eu tive uma vantagem, né? Holanda é mais simples, tudo aqui é muito mais simples, então eu tinha meu documento, eu tinha o ticket do ônibus, tudo em 1, 2 semanas eu já tinha resolvido tudo e todo mundo falava inglês. Então a adaptação aqui não foi nem 1% difícil comparado ao que eu tive na Itália. E com relação a visto, cara, visto de trabalho, foi burocrático ou foi tranquilo esse processo? Olha, o processo de visto, tudo aconteceu, quem cuidou foi a empresa. Eu tive um suporte da empresa. Não é também normal, a empresa ela dá muita preferência a pessoas que já têm um passaporte, e tem bastante brasileiro que tem passaporte, as pessoas elas têm, eu tenho visto mais brasileiros vindo para a Itália, tentar achar, né, os documentos dos avós, etc. Mas eu não sei qual que é a minha ascendência, eu preciso lá cuspir naquele potinho do DNA para descobrir quais são minhas origens. Então, o meu processo, de novo, eu dei sorte deles terem necessidade do meu perfil naquele momento, naquela vaga. E aí eles me deram suporte com visto. Mas, de novo, não é uma coisa que acontece muito comumente na empresa. O que eu tenho hoje, eu acho que é interessante, eu também não conhecia esse processo. Para quem não tem visto, se a empresa te dá um suporte, você tem um documento que se chama Blue Card. E esse Blue Card, que é uma permissão para morar aqui, e ela tem vários levels de permissão. Você tem o level estudante, o level do trabalho, etc, etc. A primeira vez que quando eu cheguei na Itália, eu ganhei um de 1 ano, depois eles me deram um de 2 anos, e agora que eu mudei para Holanda, eu peguei um de 5 anos. Então agora, não é um visto, né, mas até 2023 eu ainda tenho agora direito de trabalhar na Europa, o que é bastante legal, né, sem ter o visto, sem ter o passaporte. E isso é ligado à empresa mesmo? Ou você pode sair da sua empresa e ir para uma outra, por exemplo? Fabrício, essa é uma boa questão. Tem 2 formatações do Blue Card. Eu, para ser bem sincero, não sei qual é a minha, porque também não tenho nenhum plano de sair ou de me mudar de empresa, então nunca me preocupei com isso. Mas existem sim 2 modalidades. Existe uma que, conforme o processo é iniciado, você está preso à empresa e se você sair da empresa, você precisa devolver o seu Blue Card. E existe um que é liberal. Para ser bem sincero, eu acho que o meu é o tanto faz, né? Porque quem decide é a União Europeia que está decidindo que eu posso ficar os 5 anos, não é a minha empresa que está decidindo. Então, para eles, eu acho que é igual o visto americano, que se você vai a primeira vez, não deu nenhum problema, você pega um mais estendido e a terceira, seu visto em 10 anos, eu acho que é mais ou menos o mesmo processo. A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E agora, vamos para aquele nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro. Fabrício, você fala italiano e holandês também? Falo. Não, italiano não, tá brincando. Não, italiano é a minha língua preferida de todas, assim. É uma das línguas que eu falo melhor junto com o inglês. Sou apaixonado pela Itália. Eu tive um tempo lá, eu morei 4 meses lá, apaixonado pelo país e tudo mais. E holandês eu aprendi por mais ou menos 1 ano, quando eu tava no Brasil, lá por 2010, que eu fui pra Rússia, na verdade, e eu tive uma conexão na Holanda. E aí lá foi tudo tão maravilhoso, assim. Eu achei a cidade de Amsterdã tão linda. As pessoas me trataram tão bem também. E foi exatamente essa coisa que o Josa Dark falou, só que todo mundo falava inglês, e foi no meio da Copa do Mundo de 2010, então tava tipo sol, laranja na cidade, então eu voltei e tava naquele pique, né, de estudar, e no meu trabalho eles não me davam trabalho, eu era estagiário nessa época, eu pedi, eles não me davam, e aí eu comecei a estudar holandês porque sim, assim, porque tinha tempo livre no trabalho, e aí depois de um tempo comecei a falar num nível um pouco melhorzinho, assim, mas não um B1, assim, que é um pré-intermediário mais ou menos, e aí vi filmes, tá, um dos meus filmes favoritos é um filme holandês, inclusive, chama
chama Komt en Frau bij de Dokter, que é um filme com a atriz que faz a Melisandre no Game of Thrones. É um filme holandês, que acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, assim. Chorei muito vendo o filme, depois eu comprei o livro pra ler, chorei no ônibus, assim, lendo o livro. É pesado, mas muito bom, recomendo. Vamos colocar o link aí pro filme e pro livro pra você chorar também. Mas, Jô, você falou que essa dinâmica na Itália no começo foi bem difícil, que as pessoas não falavam inglês, você não falava italiano, tudo bem. E você sentiu diferença na dinâmica da empresa na Itália e na dinâmica da mesma empresa na Holanda, ou é a mesma coisa? Muito, muito. E olha que a nossa empresa tem uma cultura muito forte, né? Em teoria, e isso eu diria que até mais do que a Unilever, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes multinacionais. A Unilever, eu acho que ela é muito mais regionalizada. E na Kraft Heinz, a cultura, ela permeia muito mais. Estados Unidos, Brasil, Europa e Ásia deveria ter o mesmo modo de trabalho, né? Tem várias estruturas globais que têm o interesse, ou têm o objetivo de fomentar isso. Porém, é óbvio que na hora que você cai no dia a dia, a força das pessoas e da cultura, ela domina, né, o ambiente de trabalho. Então, muita diferença. E eu faço várias comparações entre o modo de trabalho brasileiro, holandês e italiano. Para mim, eles são completamente, em direções completamente diversas. O italiano, eu acho que é o jeito mais simples de descrever o ambiente de trabalho italiano. Óbvio que o que eu estou dizendo não é baseado em nenhum estudo, é uma opinião própria e baseada em conversa com colegas, mas os italianos, eles são ótimos criadores, né? Eles têm uma mente criativa genial e eles são apaixonados pelo que eles fazem. Então, é um pouco artístico, né? Você pensa na Nutella, Ferrari, Bugatti, as roupas, o sorvete. Eles têm essa veia criativa e artistas, eles são desorganizados, né? E os italianos não menos. Então, o ambiente de trabalho é extremamente difícil com os italianos. Eles são extremamente emocionais, muito parecidos com os brasileiros. Gritam e debatem, eles adoram um debate, adoram ficar discutindo um ponto, mesmo quando já não agrega mais valor. As reuniões são extremamente bagunçadas, porque tem a história e tem o debate e no final das contas, o objetivo da reunião não é atingido e as pessoas não tomam ações, então é extremamente improdutivo. É assim que eu vejo o ambiente de trabalho italiano. Você tem que colocar estruturas muito fortes, muito cabeçaduras, não gostam de ouvir que estão errados. Então, a Itália tem essa paixão de um lado e a criatividade, e do outro lado tem essa ineficiência, porque eles são debatedores. E isso faz com que eles trabalhem até muito mais tarde também, porque para conseguir fazer o mesmo trabalho que outros países fazem, eles precisam de mais tempo. E 5, 6 vezes no café por dia, né? Então, tem essa ambientação. É um ambiente complicado, não é fácil trabalhar na Itália. A Holanda, ela é um pouco o oposto disso, porque os holandeses, eles são extremamente diretos, extremamente pragmáticos, eles são muito organizados também, planejados. Eles dizem aqui, muito diferente do Brasil, inclusive, né? Se um holandês falar para você, vamos nos encontrar mês que vem nesse café aqui às 4 da tarde, no mês que vem às 4 da tarde o holandês está lá. No Brasil, não. Você precisa ligar, você precisa confirmar, você precisa ter certeza, porque provavelmente é aquela história, né? Vamos combinar alguma coisa aí. O holandês, ele tem um calendário. Todo holandês tem um calendário, eles sabem o que eles vão fazer cada dia quando eles vão encontrar as pessoas. É incrível. Por outro lado, o holandês, ele tem os limites dele, né? A mente processual do holandês, que vai de A a B, e daqui é assim que as coisas funcionam, quando você precisa de uma proatividade, de uma exceção, um jeitinho, que aí a gente volta um pouco pro Brasil, não existe aqui. Então, eles são quadrados dentro do processo deles. É por isso que o governo deles funciona tão bem, né? Porque o governo não pode ter exceção. O governo tem que ser quadrado, ele tem que ser consistente. E é por isso que as coisas aqui são tão eficientes. Mas, de novo, se você precisa de invenção, de criação, de exceção, aí eu diria que os holandeses, eles não são tão bons nisso. Então, às vezes, você se pega debatendo com o holandês falando, mas, cara, é só fazer isso aqui a mais. Eu falo, não entendo o que você está dizendo. Então, isso é bastante difícil. E óbvio que eles têm os horários deles bem delimitados também. Eu acho que chegando ali 5h30, 6 da tarde, é o máximo do holandês. E eu já tive um debate com um desses holandeses que é casado, tem filho, e ele falou, Josa, você não tá entendendo. Se eu sair daqui 7 horas da noite todo dia, minha mulher pega as crianças e vai embora. Não tem discussão, não tem debate. Porque aqui também as pessoas têm uma opinião muito forte. Então, eu acho que essas são as principais diferenças entre Itália e Holanda. E onde que o Brasil tá nisso? Olha, o Brasil, ele tá no ambiente, tem uma coisa muito positiva do brasileiro, que é a vontade, a gana de entregar e de fazer. O Brasil
Brasil, ele vem de uma história de 3 gerações atrás, onde todo mundo era pobre, né? Os nossos avós, os avós dos nossos amigos, a gente não vê isso porque a gente está dentro da história, mas a realidade é que a gente está passando por uma curva de avançamento gigantesca agora. A gente está saindo da linha da pobreza e indo para a linha da conquista, mas a gente ainda mantém certas coisas, a mentalidade do sair da pobreza, ela ainda vive na gente, o que é muito bom, eu acho. Então a gente quer conquistar, a gente é ambicioso, a gente quer fazer mais, o que também traz certas coisas. O brasileiro gasta com coisas que não precisa, quer mostrar que tem dinheiro, mas eu acho que é o momento, né, da vida. Isso você não vê na Itália, por exemplo, porque eles têm a propriedade, a família, o governo ajuda. Então essa ambição, ela não existe tão forte. Então o brasileiro tem uma coisa muito positiva, assim como o leste europeu, os países do leste europeu, eles também têm essa fome por crescimento, etc., uma grande ambição. E por outro lado, o que é muito bom do brasileiro, né, em conseguir ser muito criativo, e isso eu acho que o brasileiro é o mais, entre os 3 países, é o mais criativo para coisas do dia a dia. O brasileiro resolve, acho que a famosa gambiarra do brasileiro, ela é muito útil. Mas por outro lado, o brasileiro, por ter muitas exceções e por não gostar de seguir processos, é muito improdutivo. Então, se uma pessoa é extremamente produtiva, você não pode dizer o mesmo de uma operação, um business inteiro, uma empresa inteira. E eu não tô julgando nenhuma empresa fixa aqui, eu tô dizendo em geral como uma cultura. O brasileiro não gosta do processo. No Walmart dos Estados Unidos, se uma faxineira é demitida, faxineiro novo, ele tem lá a listinha de como que varre, onde pega a vassoura e onde que guarda. O Brasil é cada um por si, né? Cada um lava do seu jeito, gosta de fazer a coisa do seu jeito. Então, eu acho que essa é a grande diferença, colocando o brasileiro aí no meio do holandês e do italiano. Zadark, vamos falar sobre dinheiro agora. A gente sabe que tem diferenças bem grandes com relação à economia aí da Europa e do Brasil e em relação ao quanto o dinheiro vale, né? Mas quando você saiu daqui do Brasil para ir para aí, você saiu para ganhar proporcionalmente mais dinheiro do que você ganhava? Como foi essa relação? Não teve um grande avançamento, eu acho. Assim, se eu tivesse no Brasil, talvez seria muito parecido a minha situação econômica. O meu ponto nunca foi, inclusive, o dinheiro em si, eu acho que era mais a oportunidade. Mas tem várias lendas, assim, sobre, né, como o dinheiro funciona entre Brasil e Europa, porque as pessoas acham que o momento que você muda para a Europa, que o dinheiro vale 4 vezes mais, não quer dizer que o meu salário, ele, no valor absoluto, ele é o mesmo, né? Ele cai também. E as coisas, elas custam 4 vezes mais. Algumas não, algumas sim. Gasolina, para mim, é um bom exemplo, ainda que, né, o Brasil seja um produtor, mas em vários países na Europa, o preço é 3 vezes mais caro do que o preço do Brasil. E as pessoas, elas não querem aceitar isso. Elas querem achar que o Brasil tem tudo mais caro, tem tudo pior. Eu não vejo assim. Então, salário meu, eu acho que eu fiquei no mesmo patamar de crescimento para as funções que eu estou fazendo, mas eu pago muito mais para certas coisas aqui. Casa, por exemplo, moradia, eu pago aluguéis absurdos. A Holanda tem uma necessidade de salário básico para você viver muito alta. As coisas são extremamente caras, então depende muito, né? Às vezes eu faço umas contas, assim, transformando as coisas que eu compro do euro pro real, porque na nossa cabeça a gente mantém aquele número básico na cabeça, e às vezes eu me assusto com quanto dinheiro eu gasto, porque eu falo, caramba, isso no Brasil seria muito mais barato. Então tem esse ponto também. Bom, José, agora é a hora do perrengue, na verdade, que eu queria saber se você lembra alguma história, alguma gafe ou história engraçada que aconteceu com você, seja na Itália, seja na Holanda, por causa do idioma ou alguma coisa mais cultural mesmo. Você lembra de alguma coisa? Eu acho que uma grande gafe que eu cometi na Itália era chamar ano de ano, porque o ano italiano, ele tem 2 N's, né? E o ano italiano, quando você fala ele, você precisa reforçar o N. Então você fala que a gente vai fechar o ano muito bem, né? Quando você entrega resultado. E se você falar com N só, isso é uma parte do corpo. E não fica muito legal quando você fala isso na frente dos seus diretores, que você, enfim, você entendeu. Você tá pensando mesmo? É, exatamente. Então não ficou muito legal, não fica muito legal. Eu paguei bastante mico com o italiano. Você se sente bastante infantil, né? Quando você não consegue falar a língua em qualquer nível de maturidade que você esteja. A única coisa que eu acho é que o medo, essa história do medo, né? As pessoas que eu vejo aprenderem muito mais rápido e que elas passam muito mais tranquilamente sobre a fase do aprendizado, são as pessoas que têm menos vergonha. Eu acho que o momento que eu entendi que eu não precisava ter vergonha do meu sotaque ou das palavras que eu falava errado, eu acho que a língua, ela veio muito mais rápida. A grande dificuldade é no começo, quando você não quer demonstrar fraqueza, né? Eu acho que isso é o grande problema de gente que quer aprender língua, mas quer, né, sair do zero à perfeição em um dia, e isso não vai acontecer nunca.
José Dark, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí pra contar a sua história e experiência, cara. Valeu mesmo. Obrigado vocês. Desejo aí uma boa continuidade, boas entrevistas, engraçadas. Vou continuar acompanhando também o site para ouvir a experiência aí dos meus colegas de aprendizado de línguas. Eu ainda deixa eu ver agora, inglês, italiano, holandês vai ser difícil. Um espanhol ali, eu tô na 4ª língua, mas um dia quem sabe, né, Fabrício? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma que você precisa no mercado de trabalho fora do país. E não deixe de conhecer a Lura Língua para reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E aí você não vai passar pelos mesmos perrengues que o José Dark passou a primeira vez que ele foi para Itália sem falar inglês tão bem assim. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também da alura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem cursos de produtividade, de oratória, de negociação, que são coisas que o José Dark citou no episódio como muito importantes. Tem também curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.